O sanatório ficava isolado no alto de um morro, cercado por grades enferrujadas e muros altos cobertos de musgo. Por décadas, aquele lugar foi usado para abrigar pessoas consideradas indesejadas pela sociedade, loucos, criminosos e esquecidos pelas famílias. Eram levados para lá e raramente saíam. Com o tempo, o local ganhou fama de ser mais um depósito humano do que um espaço de tratamento. Pacientes sofriam com choques, com tensões brutais e experimentos questionáveis. Até que nos anos 70, o governo decretou o fechamento do sanatório, alegando condições desumanas. Desde então, o prédio permaneceu vazio, mas a cidade vizinha nunca deixou de comentar os sons estranhos e as aparições que emanavam da colina. Arthur era fotógrafo e tinha um fascínio mórbido por lugares abandonados. Catedrais em ruínas, fábricas desativadas e casas antigas já faziam parte do seu portfólio. Mas ao ouvir sobre o antigo sanatório, sentiu que precisava registrar aquele espaço. Alguns moradores o alertaram para não subir sozinho, dizendo que a neblina que cercava o local à noite escondia mais do que simples sombras. Ele riu, acreditando ser apenas superstição de cidade pequena. A subida foi lenta. O portão principal estava caído, deixando passagem livre. Assim que entrou, Arthur sentiu um vento frio atravessar sua pele. O pátio estava coberto de mato alto e árvores secas, mas o prédio principal ainda se erguia, imenso e imponente. Janelas quebradas e portas pendendo das dobradiças davam ao lugar uma aparência de boca aberta, pronta para engolir quem ousasse se aproximar. Dentro, o ar era denso, carregado de umidade e ferrugem. Os corredores eram longos, com paredes descascadas, rabiscos antigos e marcas de mãos gravadas em poeira e tinta. Arthur tirava fotos, encantado com o clima. Cada clique ecoava, multiplicado por dezenas de corredores vazios. Subiu uma escada de ferro que rangia sob seus pés e encontrou quartos cheios de camas enferrujadas, grades nas janelas e correias penduradas nas paredes. Fotografava cada detalhe, fascinado, mas aos poucos começou a se sentir observado. A primeira vez que percebeu algo estranho foi no segundo andar. Ao olhar pelo visor da câmera, viu a silhueta de uma mulher de bata branca no fim do corredor. Baixou a câmera e não havia nada. Levantou de novo e a figura ainda estava lá, imóvel, olhando para ele. O coração acelerou Arthur Pisco e a imagem desapareceu. Tentou se convencer de que era apenas a mente pregando peças, mas não conseguiu ignorar o arrepio que percorria sua espinha. Continuou a explorar. No antigo refeitório, encontrou pratos quebrados espalhados pelo chão e um piano de cauda, surpreendentemente intacto. Ao se aproximar, notou que algumas teclas estavam afundadas, como se tivessem sido pressionadas recentemente. Antes que pudesse tocar, uma nota soou sozinha, grave e arrastada. Arthur recuou. O som ecoou pelo salão, acompanhado por um sussurro distante. Guardou a câmera às pressas e decidiu que era hora de ir embora. Mas o caminho de volta parecia diferente. Os corredores se multiplicavam como um labirinto. Voltava sempre ao mesmo ponto. Uma sala escura, com cadeiras alinhadas em círculo. No centro, uma mesa com instrumentos cirúrgicos e enferrujados. As paredes tinham inscrições riscadas com unha, frases desconexas e repetidas dezenas de vezes, como um coro insano. Eles nunca dormem, eles nunca dormem. Foi nesse momento que ouviu passos atrás de si. Now Iram Mikos. Eram passos firmes, acompanhados de respirações ofegantes. Virou-se, mas não havia ninguém. De repente, todas as portas da sala se fecharam ao mesmo tempo, com estalos secos. A luz da lanterna piscou e apagou. Arthur ficou no escuro total, ouvindo risadas baixas e infantis misturadas
a gemidos adultos. A lanterna voltou a acender sozinha e diante dele estavam 5 figuras, pacientes, ou o que restava deles. Usavam batas rasgadas, cabeças pendidas, bocas abertas em sorrisos distorcidos. Avançaram lentamente, arrastando os pés. Arthur tropeçou, caiu e a câmera deslizou para longe. O som do clique disparou sozinho, como se alguém invisível estivesse tirando fotos no escuro. A cada flash, ele via os rostos mais perto, deformados, com olhos brancos e dentes quebrados. Arthur correu sem olhar para trás. Encontrou uma escada que descia para o porão. O ar era mais pesado lá embaixo. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e o chão encharcado. No fundo do corredor havia uma cela de ferro trancada. Dentro dela, sentado contra a parede, estava um homem de rosto encoberto por uma máscara de couro. Ao notar Arthur, o homem levantou lentamente a cabeça. Seus olhos estavam costurados e sua boca se abria em um sorriso grotesco. Você também vai ficar, disse a voz, embora a boca nunca tivesse se movido. Arthur gritou e correu de volta. Não lembrava como saiu, só que de repente estava do lado de fora, arfando, com o sol nascendo atrás das colinas. Quando voltou para pegar a câmera caída, encontrou apenas a lente quebrada e as últimas fotos gravadas no cartão. Nas imagens, ele aparecia em vários corredores, mas não estava sozinho. Sempre havia uma sombra atrás dele, às vezes tocando seu ombro, às vezes sussurrando em seu ouvido. Arthur nunca mais falou do sanatório. Mudou-se da cidade e abandonou a fotografia. Mas as pessoas dizem que, à noite, se você passar perto do prédio, pode ouvir o som de uma câmera disparando no escuro. E se tiver coragem de olhar para dentro, pode ver flashes vindos das janelas, revelando rostos que não deveriam estar mais ali, porque o sanatório nunca foi realmente fechado. Ele apenas continua esperando por novos visitantes.